Te acha que ser policial do Exército no Hospital Militar de Área de São Paulo era serviço moleza em 1984. Acham que era só ficar parado na guarita vendo ambulância entrar ou batendo continência para oficial de pijama. Mas a verdade é que as madrugadas ali eram estranhas. O silêncio do hospital incomodava. Parecia que alguma coisa ia dar errado de repente. Eu tinha 22 anos na época. Usava aquela farda dura de tão engomada, aquela faixa da polícia do Exército no braço, bem ajustada, e o coldre de couro com a pistola pesando na cintura. Minha função era simples na teoria: garantir que a ordem militar fosse mantida mesmo entre os doentes. Eu fazia rondas de hora em hora por todos os setores. O hospital era grande, cheio de corredores largos com aquele piso de pedrinhas polidas que brilhava sob as luzes fluorescentes, mas que ficava tudo escuro de verdade nas áreas que ficavam fechadas. Naquela semana de julho, o segundo andar estava em reforma total. Era uma ala velha, com tetos altos e janelas de madeira grossa. A ordem era clara: ninguém entrava lá sem autorização expressa do comando da unidade, a não ser a segurança se houvesse ocorrência. O acesso era bloqueado por cavaletes e fitas zebradas. Eu passava por ali e sentia aquela poeira acumulada, nada fora do comum para uma obra. Mesmo assim, me dava uma sensação ruim. Parecia que o prédio, que já tinha visto tanta gente morrer, estava tentando esconder alguma coisa debaixo dos tapetes e atrás das paredes descascadas. Eu me orgulhava da minha disciplina. Não era de ter medo de escuro nem de história de assombração que os cabos mais velhos contavam no refeitório. Para mim, o hospital era só um posto de serviço. Eu conferia as trancas e seguia o protocolo. Mas naquele andar eu ficava com receio, com a impressão clara de que tinha alguém ali, só que não era paciente. Passava das 3 da manhã quando ouvi um barulho no corredor. Eu estava no final do primeiro andar, perto da ala da ortopedia, quando ouvi um ruído vindo lá de cima. Não era um barulho de passos ou de algo caindo. Era um barulho de roda raspando no chão, contínuo, de ferro raspando no chão sobre o piso de granilite. Aquele som era conhecido para quem trabalhava em hospital. Era um carrinho de curativos ou de transporte de medicação sendo empurrado com pressa. Parei na hora. Coloquei a mão no cabo da pistola, apenas por reflexo de treinamento, e prestei atenção. O som vinha exatamente do segundo andar, a área que estava deserta. Naquele horário, o hospital operava com o mínimo de pessoal. A lista do plantão estava na prancheta no posto de enfermagem central, e eu tinha conferido aquela folha menos de 2 horas antes. Voltei até o posto do primeiro andar. A sargento que deveria estar ali tinha saído para tomar café ou fazer uma ronda interna nas enfermarias. Olhei para a prancheta. Não havia nenhum nome escalado para o setor de cima. O segundo andar constava como interditado para obras. Teoricamente, nem a equipe da limpeza deveria estar circulando por lá naquela madrugada. O barulho continuou, agora parecendo mais distante, como se o carrinho estivesse dobrando o corredor em direção aos quartos do fundo. Pensei que pudesse ser algum soldado querendo matar serviço ou algum bando de recrutas fazendo graça em local proibido. Mas o ritmo do rangido era profissional demais, constante demais. Aquilo me incomodou de um jeito que a disciplina não deixava passar batido. Se tinha alguém lá em cima, eu precisava identificar e relatar. Ajustei o braçal, peguei a lanterna grande no cinto e comecei a subir os degraus de granito da escada lateral, sentindo o impacto das minhas próprias botas no chão. Cheguei no topo da escada e a primeira coisa que fiz foi empurrar a porta corta-fogo. Era uma porta de ferro grossa. O segundo andar estava irreconhecível. Tinha aquele cheiro de cimento seco e poeira que gruda na garganta, mas o que me chamou a atenção foi que tudo ficou quieto de uma vez assim que eu pisei lá dentro. O barulho do carrinho de inox que eu ouvia lá de baixo tinha parado de repente. Liguei a lanterna. A luz da lanterna mostrou pilhas de entulho, sacos de cal e aquelas folhas de plástico transparente penduradas no teto para evitar que o pó da reforma se espalhasse. O vento que entrava pelas janelas entreabertas fazia os plásticos balançarem devagar e aquilo dava uma impressão ruim,
como se tivesse movimento onde não devia ter. Eu não parei para encarar. Eu seguia o que aprendi no quartel. Avancei com calma, mantendo a lanterna baixa para não me denunciar de longe, caso houvesse algum invasor. No chão, a poeira estava grossa, acumulada de semanas. Foi ali que eu vi o rastro. 2 marcas fundas e lado a lado, exatamente da largura das rodas de um carrinho de hospital, marcando o pó branco que cobria o granilite. As marcas eram frescas demais. Elas começavam perto do elevador de serviço, que deveria estar desligado na chave geral, e seguiam em linha reta pelo corredor principal, sumindo na escuridão onde a lanterna não chegava. Tentei usar o rádio. Apertei o botão do rádio de baixa frequência que a gente carregava no cinto. Dei 2 cliques para chamar a central no primeiro andar. Nada. Só um chiado ruim, que parecia vir de lugar nenhum. O hospital era uma construção antiga, de concreto e ferro, e paredes de quase 40 centímetros de largura. Ali no meio daquela estrutura de ferro da reforma, o sinal simplesmente não chegava. Estava por minha conta. Eu podia ter voltado e chamado reforço, mas o que eu ia dizer para o meu superior? Que ouvi um barulho e vi marcas no chão de uma obra? Eu ia virar piada no alojamento antes do amanhecer. Continuei andando, sentindo as botas batendo no chão sujo, contornando os cavaletes e as latas de tinta vazias, indo em direção ao fundo da ala, onde as marcas no chão paravam exatamente diante de uma porta de madeira grossa. Parei o feixe da lanterna no final do corredor, em frente ao quarto 312. Naquela ala antiga, a numeração não seguia o andar de verdade. O segundo andar já começava na casa dos 300. O carrinho de inox estava lá, parado, as superfícies de inox brilhando sob a luz, como se tivesse acabado de ser limpo. De pé ao lado dele, havia uma mulher. Dei um passo para trás por instinto. Minhas mãos começaram a suar, mas recuperei a postura que o exército exigia. Ela estava de costas para mim, observando a porta do quarto que estava lacrada com fitas isolantes pretas, cruzadas em um X. A primeira coisa que me deixou confuso foi o uniforme dela. Em 1984, as enfermeiras do hospital já usavam roupas bem diferentes, mas aquela mulher parecia ter saído de uma fotografia de décadas atrás. O vestido era de um branco muito vivo, feito de um pano grosso, engomado, sem uma dobra fora do lugar. Ela usava uma touca triangular presa no topo do cabelo e um distintivo brilhante no peito que eu não reconhecia. Ela não se mexeu quando a luz da minha lanterna a atingiu. Senhora? Falei forçando uma voz firme. O que a senhora está fazendo aqui em cima? Este andar está interditado. O acesso é proibido. Ela se virou com uma calma que me desarmou. Não era o rosto de um monstro. Era uma mulher de uns 40 anos com um rosto sério. Ela não parecia nem um pouco intimidada por um sujeito de farda e pistola no meio de uma zona de entulho e escuridão. Ela me olhou de cima a baixo, me avaliando, e tinha um jeito de quem manda que parecia superior ao de qualquer oficial. Você demorou, ela disse com uma voz firme. O plantão está agitado hoje e eu não dou conta desses pacientes sem um auxílio. Minha mão saiu do cabo da arma. Eu queria pedir os documentos dela, mas ela botava respeito. Era como se a lógica militar de identificar e deter tivesse sido substituída por uma necessidade estranha de obedecer. Baixei a lanterna para o chão, submisso àquele comando natural. Ela apontou para uma bandeja de aço inox que estava em cima do carrinho. Era uma dessas bandejas de bordas altas, cheia de pequenos frascos de vidro e alguns instrumentos que eu não sabia para que serviam, mas que pareciam cirúrgicos. Segura isso, ela ordenou. Eu não questionei. No exército, a gente aprende a identificar quem manda sem precisar olhar para a divisa no ombro, e aquela mulher tinha a postura de quem não aceitava hesitação. Eu estendi as mãos e ela colocou a bandeja ali. O metal estava tão gelado que doeu na hora, mesmo naquela noite abafada de São Paulo. Ela se virou para a porta do quarto 312, aquela que estava com as fitas isolantes cruzadas e o aviso de proibido colado bem no centro.
Foi aí que eu entendi que eu não estava mais lidando com algo que o meu treinamento pudesse explicar. Ela não tocou na maçaneta. Ela não tentou rasgar a fita isolante ou empurrar a madeira. Ela simplesmente continuou caminhando. O corpo dela foi se fundindo à porta, atravessando a fita preta e a madeira maciça, como se aquilo tudo fosse uma projeção de cinema ou uma fumaça. Em um segundo, ela estava na minha frente, e no outro tinha sumido para dentro do quarto trancado. Eu fiquei parado ali no meio do corredor em reforma, segurando aquela bandeja de bordas altas. Minha lanterna estava apontada para o chão, mas a luz refletia no inox e iluminava o meu rosto de um jeito estranho. Eu conseguia sentir o silêncio do quarto, um silêncio ruim que parecia vir de dentro da própria parede. Eu olhava para as fitas isolantes e elas não tinham nem se mexido. Estavam perfeitamente esticadas, selando um ambiente que, por lógica, deveria estar vazio e morto. Depois de um tempo curto, que para mim pareceu mais longo do que foi, a silhueta dela começou a sair de dentro da porta novamente. Ela saiu com a mesma calma com que entrou. Pegou a bandeja das minhas mãos e a colocou de volta no carrinho com o som do metal batendo no inox. Ela me olhou fixamente, dessa vez com uma expressão que parecia uma mistura de pena com dever cumprido. "O senhor está pálido, soldado", ela disse, e a voz dela parecia vir de dentro de uma caixa de som velha. "Parece cansado demais para o serviço. Precisa de um descanso antes que o próximo turno chegue." Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela tirou um pequeno envelope de plástico de cima da bandeja. Era um material amarelado, um plástico grosso que parecia estar guardado há décadas em algum fundo de gaveta. Ela me enfiou o saquinho na mão e dentro dele dava para ver o comprimido branco, grande, prensado como se fosse uma dose separada. Naquele momento, minha vontade própria parecia ter evaporado. Eu era um soldado treinado para seguir ordens, e a autoridade que emanava daquela mulher era mais forte do que qualquer regulamento que eu tivesse decorado na academia de polícia. "Toma, engole Dash", ela disse com uma voz que não aceitava discussão. Eu abri o saquinho com os dedos tremendo, tirei o comprimido e levei para os lábios. Antes que eu conseguisse engolir, o mundo ao meu redor começou a girar de um jeito violento, como se o chão tivesse perdido o sentido. O comprimido escorregou de volta para dentro do plástico e eu fechei o saquinho num reflexo. A lanterna escorregou da minha mão e o impacto dela no chão pareceu vir de quilômetros de distância. No reflexo, eu amassei o saquinho e enfiei no bolso pequeno da calça. A última coisa que vi antes de tudo apagar foi aquela mulher de branco empurrando o carrinho de inox de volta para o fim do corredor, sumindo na penumbra. Não sei quanto tempo se passou. Quando recuperei os sentidos, eu não estava mais no segundo andar. O frio da madrugada de São Paulo me atingiu em cheio. Eu estava sentado no chão de concreto do pátio interno do hospital, aquele que ficava cercado pelos blocos de enfermaria. Minha cabeça latejava. Olhei para o lado e levei um choque que me tirou o ar. Minha pistola estava jogada no chão, aberta e travada, como se tivesse disparado o último tiro. O carregador estava do lado, completamente vazio. Não havia cápsulas vazias no chão, não havia cheiro de pólvora e nenhum eco de disparo no ar, só aquele silêncio duro de madrugada. Quando eu olhei para o chão, eu fiquei sem reação. Meus projéteis de calibre 9mm estavam todos organizados ali. Eles formavam um círculo perfeito em volta de onde eu estava sentado. Não estavam jogados de qualquer jeito. Cada bala estava de pé, apontando para cima com um espaço igualzinho entre elas, como se alguém tivesse gasto horas alinhando aquilo. Eu não lembrava de ter sacado a arma, muito menos de ter esvaziado o carregador e tirado as munições uma por uma no meio do pátio, dentro do perímetro de guarda. Eu estava sozinho, com o uniforme sujo de poeira branca, e parecia que eu tinha apagado um pedaço da noite. Fui levado para a enfermaria, mas dessa vez como paciente. O capitão da companhia e o médico da unidade estavam lá, com aquela cara de quem olha para alguém que perdeu o juízo. Eles não queriam saber da enfermeira, do carrinho de inox ou do quarto 312.
Para eles, o fato de eu ter esvaziado o carregador e organizado as munições no chão era a prova definitiva de um surto. Disseram que a pressão do serviço e o isolamento da madrugada tinham me quebrado. "O senhor sabe o que fez, soldado?" perguntou o médico sem tirar os olhos da prancha. Eu segui as ordens dela. Tentei explicar, mas minha voz falhou, e eu olhei para o capitão como se ele fosse entender. Não havia ninguém lá em cima. O que os registros e os vigias mostram é você subindo sozinho e voltando para o pátio 10 minutos depois, agindo como um sonâmbulo. Fui desligado por motivos psicológicos em menos de um mês. O exército não gosta de pontas soltas, e um policial que surta no hospital é um risco que eles preferem apagar dos registros. Voltei para a vida civil com uma baixa por problema de cabeça e um trauma que nunca me deixou. Mas eles não revistaram meus bolsos de verdade. Semanas depois, em casa, no vazio do meu quarto, eu criei coragem para mexer na calça da farda que eu tinha levado comigo. No bolso pequeno, aquele que a gente usa para moedas, eu senti o volume. Tirei o saquinho de plástico amarelado. Estava velho, craquelado nas bordas. Quando olhei bem de perto, vi o carimbo azulado, quase apagado pela ação do tempo. Julho de 1954. Dentro dele, o comprimido branco tinha se desfeito. Não era remédio. Era um pó cinzento, granulado, com pequenos fragmentos que pareciam cascalho de pedra branca. Eu levei aquilo a um conhecido que trabalhava em um laboratório de análises clínicas. O laudo dele foi o que me tirou o sono para sempre. Material compatível com tecido ósseo moído, de origem humana. Até hoje eu não sei quem era aquela enfermeira. Às vezes, quando passo perto do hospital, eu sinto uma vontade doida de subir ao segundo andar, agora reformado e moderno, só para ver se as marcas das rodas ainda estão lá, escondidas debaixo do piso novo. Mas o sistema já me apagou de lá, do mesmo jeito que tentou apagar a pista datada de 1954 que eu trouxe comigo. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu sou o Silva. Eu me lembro bem daquela época no exército. 1979 não era ano para gente mole, e o quartel lá em Minas Gerais cobrava um preço alto da nossa saúde. A gente estava no meio de um exercício de patrulha noturna, dessas que fazem você esquecer até o próprio nome de tanto cansaço. O peso do fuzil no ombro já não parecia mais ferro e madeira. Era como se fosse uma parte do meu corpo que eu detestava. Uma carga morta de 4,5 kg que cortava a pele por cima do uniforme de brim sempre úmido. A chuva fina não parava um segundo. Não era uma tempestade, era aquele sereno chato que vai molhando as camadas da roupa devagar, até que você sente o tecido grudando na coxa e o coturno pesando o dobro com a lama vermelha. Eu era o Cabo Silva, e naquela noite a minha única preocupação era não cochilar andando e não levar um esporro do sargento. A gente caminhava em fila indiana, mantendo uma distância de 5 metros entre cada homem, embrenhados numa mata fechada que parecia engolir a luz das lanternas. A disciplina era ferro e fogo. Se um soldado deixasse cair um cantil, o barulho batia como um tiro naquele silêncio e o castigo vinha dobrado. Eu sentia o suor frio escorrendo nas costas, misturado com a água da chuva, e o cansaço batia tão forte que a vista chegava a embaralhar. A gente estava fora do quartel fazia 3 dias, dormindo quase nada. Ô Silva, aperta o passo. Tá dormindo no ponto? A voz veio de trás, baixa, mas cortante. Eu nem respondi. Só ajeitei a bandoleira e forcei as pernas. O mato batia na altura da cintura e cada passo era uma luta contra o barro. Naquele momento eu só queria uma cama e um café. Eu achava que o pior era o cansaço, mas eu estava enganado.
A gente parou para uma checagem rápida de material perto de uma encruzilhada de trilhas. Foi ali que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu bati a mão no fuzil, um gesto automático de quem já está com a arma fundida ao corpo, e senti que tinha algo errado. Puxei a alavanca de carregar por instinto e a peça de metal lá dentro bateu estranho, como se estivesse solta, sem prender em nada. Eu abri o fuzil na dobradiça ali mesmo, protegido pelo corpo, e puxei o conjunto do ferrolho para conferir no tato. Foi quando eu vi. O pino que prende a agulha da arma, aquela travinha fina que faz tudo funcionar, não estava lá. Ele devia ter se soltado em algum solavanco mais forte, talvez quando eu pulei aquela vala uns 500 metros atrás. Eu travei na hora. Não era temor de assombração. Era receio de gente, medo da farda. Perder peça de arma no meio do treinamento era o fim da linha para qualquer um. O regulamento disciplinar do exército não perdoava nada. Eu já conseguia ver a minha cara estampada no boletim interno do quartel. A prisão disciplinar de 30 dias. A humilhação na frente da companhia. Naquela época, 1979, perder uma peça fundamental do fuzil era quase como cometer um crime de traição. A responsabilidade era sagrada. Cabo Silva, o que foi? Por que parou? Sussurrou o soldado logo atrás de mim. Eu perdi o pino retentor do percussor, desgraça. Sumiu. Deve ter caído lá atrás, na ribanceira que a gente desceu. O rapaz arregalou os olhos. Dava para ver o pavor na cara dele também. No meio militar, a gente aprende cedo que quando um erra, o castigo costuma respingar em todo mundo que está por perto. Se o sargento Pires descobrir na inspeção, Silva, você está frito. Ele vai fazer você comer esse barro até encontrar a peça. Ou você vai direto para o xadrez. Eu olhei para o breu de onde a gente tinha vindo. A chuva continuava e as nuvens tapavam qualquer resto de luz. Se eu seguisse com o grupo na conferência final, eu estaria acabado. Não tinha como esconder que o fuzil estava incompleto. Eu precisava decidir em segundos. Ou eu aceitava a humilhação e a cadeia, ou eu dava um jeito de voltar sozinho e achar aquela maldita peça de metal no meio de quilômetros de lama e mato fechado. O desespero começou a bater, uma pressão no peito que faz a gente esquecer o cansaço e agir no puro impulso. Eu não pensei duas vezes. Se eu voltasse para o quartel sem aquela peça, a minha vida militar acabava ali mesmo, ou pelo menos ia ficar manchada para sempre. Olhei para o soldado que estava atrás de mim e fiz um sinal de quietude com o dedo nos lábios. Ele me olhou com uma cara de quem estava vendo um condenado à morte, mas não disse nada. Eu simplesmente parei de caminhar, deixei a patrulha seguir, e conforme as sombras deles iam sumindo na mata, eu fui ficando para trás, engolido pela escuridão. Segura a onda aí, recruta. Se o sargento Pires perguntar, diz que eu fui fazer necessidade no mato e já alcanço vocês. Não deixa o buraco na fila aumentar muito. Sussurrei, sentindo a garganta seca. Ele assentiu com a cabeça e seguiu. Em poucos segundos, as silhuetas escuras dos meus companheiros desapareceram entre as árvores e o capim alto. Foi aí que eu reparei como ficou quieto demais. Me deu uma sensação ruim. No exército, a gente se acostuma a estar sempre cercado de gente, de barulho, de ordem. Sozinho ali, no meio do nada, às 2 horas da manhã, eu parecia um intruso naquele lugar. Liguei a minha lanterna de campanha, aquela de cotovelo que a gente prendia no suspensório do equipamento. Ela estava com aquela lente vermelha que a gente usava no treinamento para o inimigo não ver a luz de longe, mas aquela luz avermelhada era péssima para encontrar qualquer coisa. O feixe de luz mal conseguia cortar a chuva fina, transformando tudo ao meu redor em sombras avermelhadas e confusas. Eu comecei a refazer o caminho de olho no chão, tateando o barro com a ponta do coturno. Eu caminhei cerca de 500 metros de volta, tentando lembrar exatamente por onde a gente tinha passado. A mata parecia diferente agora que eu estava sozinho. Cada galho que balançava com o vento, cada pingo de chuva que batia nas folhas grandes parecia um aviso de que eu não deveria estar ali. O pavor da punição ainda falava mais alto que o medo do escuro.
Mas a cada minuto que passava sem eu ver o brilho do metal no chão, o meu corpo começou a tremer. Eu estava completamente isolado, sem rádio, sem contato e com um fuzil que era pouco mais que um pedaço de ferro que não servia para nada nas minhas mãos. Cheguei na parte da descida onde o barranco era mais inclinado e a vegetação tinha sido amassada pela passagem da tropa. Ali, a lama estava pior. Uma massa mole e grudenta que escorregava a cada tentativa de firmar o pé no chão. Eu me ajoelhei sem me importar mais com o estado do uniforme de campanha. Enfiei as mãos direto naquela terra gelada, tateando centímetro por centímetro. O pino retentor do percussor é pequeno e fácil de sumir, mas tem um formato que eu reconhecia no toque de tanto montar e desmontar aquela arma no pátio do quartel. Eu fechava os olhos por alguns segundos para tentar concentrar toda a minha atenção nas pontas dos dedos, ignorando as pedras e os gravetos que cortavam a minha pele e entravam por debaixo das unhas. Cadê essa porcaria? Aparece logo. Eu resmungava sozinho com o rosto quase colado no chão sujo. Eu avançava arrastando os joelhos, fazendo um esforço danado para não deixar a lanterna de cotovelo cair do suspensório. A luz vermelha estava ficando visivelmente mais fraca, sinal de que as pilhas já estavam no final da vida útil. Se aquela luz apagasse por completo, eu estaria perdido de vez naquela escuridão absoluta. A cada punhado de lama que eu revirava e não encontrava nada além de terra e raiz, o meu coração batia tão forte que chegava a doer o peito. Eu pensava na cara de satisfação do sargento Pires se eu aparecesse na frente dele sem aquela peça crítica do fuzil. Ele ia me moer sem dó. Ia dizer para a companhia inteira que eu não servia para portar um armamento da nação. Subi o barranco de novo, deitando de bruços no chão para tentar cobrir uma área maior de busca com o corpo. Meus dedos já estavam ficando dormentes de tanto mexer naquela lama e no frio da noite mineira. Eu estava coberto de terra vermelha da cabeça aos pés, exausto, sentindo o peso do sono tentar fechar minhas pálpebras à força, mas o medo de me dar mal não deixava eu parar. Eu sabia que estava perto de onde a patrulha tinha feito a última curva antes da mata fechar de vez. Foi quando eu percebi um volume maior logo adiante, no meio de uma clareira pequena que a chuva tinha deixado um pouco mais aberta. Era um cupinzeiro grande e escuro que se destacava no meio do capim. Eu me arrastei na direção dele, respirando fundo, sentindo o peito arder com o esforço físico e a angústia. Aquela era a minha última chance antes de desistir de tudo e aceitar o meu destino. Fui chegando perto do cupinzeiro quase sem fôlego. Eu soltei a lanterna do suspensório e passei a segurar ela na mão, tentando arrancar o último de luz do filtro vermelho. O feixe estava tão fraco que eu precisava chegar a uns 2 metros de distância para enxergar qualquer coisa com clareza. E foi aí que eu vi. O pino retentor do percussor estava lá, bem em cima do topo do cupinzeiro, como se alguém tivesse colocado ele ali de propósito para eu achar. Mas não era só o fato de estar ali que me deu um baque. Era o estado da peça. Eu passei os últimos 40 minutos tateando lama, bosta de vaca e folha podre, esperando encontrar um metal imundo e entupido de terra. Mas aquele pino brilhava. No meio daquela chuva fina que não parava, ele estava seco e coberto por uma camada fina de óleo lubrificante, exatamente como se tivesse acabado de sair da reserva de armamento. Aquilo não fazia sentido nenhum. Não tinha como aquela peça sumir na lama e ir parar em cima de um cupinzeiro perfeitamente limpa e azeitada. Eu parei sem reação por um segundo, tentando processar aquela imagem. Foi quando eu subi o foco da lanterna um pouco mais para o lado e quase caí para trás. Tinha um homem sentado ali, bem ao lado do cupinzeiro. Ele estava na maior tranquilidade do mundo, com as costas apoiadas na terra endurecida, observando a escuridão. O que me deixou paralisado não foi só a presença dele ali, mas o jeito dele. O sujeito vestia o mesmo uniforme de campanha que o nosso, o brim verde-oliva, só que o dele parecia novo, passado a ferro, sem uma única mancha de barro, mesmo com aquela chuva toda caindo em cima da gente. E o chapéu, a cobertura que ele usava era fora do comum. Não era o chapéu de selva que a gente usava na época, era um modelo diferente, mais rígido, com uma copa mais alta que eu nunca tinha visto em instrução nenhuma no quartel.
Eu fiquei ali, parado, com a boca aberta e a lanterna tremendo na mão. Ele não se mexeu de imediato. Parecia que ele já sabia que eu estava ali muito antes de eu aparecer. A luz vermelha batia no rosto dele, mas as feições eram estranhamente paradas. Eu tentei puxar o ar, mas o peito parecia travado. Quem seria aquele sujeito? Um instrutor perdido? Alguém da equipe de segurança do exercício? Mas ninguém ficaria ali sentado no meio do mato naquela hora da madrugada, sem mochila, sem armamento, só vigiando um pino perdido. O mato ficou quieto demais perto dele, como se o som da chuva tivesse sumido. Eu queria perguntar quem era ele, o que estava fazendo ali, mas a voz simplesmente não saía. Eu só conseguia olhar para aquele pino impecável e para aquele soldado que não fazia sentido nenhum estar ali. O homem inclinou a cabeça devagar, como se estivesse me olhando sob aquela luz vermelha fraca. Ele não parecia assustado, nem surpreso por ver um cabo do exército imundo de lama surgindo no meio do mato. Pelo contrário, a expressão dele era de uma calma que chegava a dar agonia. Ele esticou o braço, pegou o pino de cima do cupinzeiro com uma agilidade que eu nem vi o movimento direito e estendeu a mão na minha direção. "Está procurando isso aqui, cabo?" A voz dele era seca, sem sotaque, uma voz que parecia vir de dentro de um poço fundo. Eu não conseguia responder. Me aproximei meio trôpego, como se meus pés não me obedecessem direito. Quando cheguei perto o suficiente para pegar a peça, eu apontei o resto da luz da lanterna direto para o rosto dele. Foi aí que tive vontade de vomitar de verdade. Os olhos dele eram escuros e sem brilho nenhum, e a luz da lanterna parecia que sumia lá dentro. Estiquei a mão trêmula para pegar a peça. No momento em que meus dedos encostaram nos dele, eu senti um choque. Não era eletricidade, era um frio de rachar que eu nunca tinha sentido na vida. Não era como encostar na neve, era como se a pele dele fosse feita de uma pedra gelada. Um frio que cortava a carne, que pareceu atravessar a minha pele e agarrar direto no meu osso. Eu senti a minha pele ficar toda pinicando na hora, e uma dor aguda fisgou o meu pulso bem onde ele me tocou para garantir que eu segurasse o metal. "Toma cuidado, cabo", ele disse, e eu senti o hálito dele, que não tinha cheiro de nada, nem calor nenhum. A gente não devolve a peça 2 vezes. Eu peguei a peça e, no puro instinto de soldado, enfiei ela de volta no ferrolho, travando o percussor no lugar ali mesmo. Remontei o conjunto no fuzil e fechei tudo com pressa. O som ecoou na clareira. Um clique de ferro forte, o barulho do metal batendo no metal com uma perfeição mecânica que me deu um estremecimento. O fuzil estava pronto. Ele estava funcional de novo. "Obrigado." Eu consegui gaguejar, mas quando olhei para cima de novo, o homem ainda estava lá, sentado, só que parecia se apagar na sombra que o cupinzeiro fazia. Eu não esperei mais nada. Enfiei o fuzil no ombro, dei meia volta e saí em disparada pelo mato. Eu não olhei para trás nenhuma vez. Meus pulmões ardiam, o barro tentava me segurar, mas eu corria como se a minha vida dependesse de cada centímetro de chão. Eu só conseguia pensar no aviso dele e naquele toque que parecia ter me deixado travado. A peça estava lá, eu sentia o peso dela. Mas a mão que tinha me entregue aquilo não pertencia a ninguém que estivesse respirando o mesmo ar que eu. Eu consegui alcançar a patrulha quase no final da trilha, pouco antes de sairmos da mata para a área aberta onde os caminhões esperavam. A patrulha avançava devagar naquelas condições, com paradas curtas, e eu corri no rastro deles até fechar a distância. Eu estava um trapo, o rosto cortado pelo capim e o uniforme tão pesado de barro que cada passo parecia um esforço de guerra. O recruta que tinha ficado no meu lugar na fila me olhou com um alívio genuíno, mas sem dizer nada. Eu só bati a mão no fuzil, mostrando que ele estava completo de novo, e ele assentiu. No dia seguinte, já de volta ao quartel em Minas Gerais, a adrenalina baixou e o cansaço deu lugar a uma coisa ruim na cabeça que eu não conseguia explicar. Enquanto eu limpava o armamento no pátio, esfregando o óleo para tirar qualquer marca daquela noite, percebi uma marca no meu pulso esquerdo. Era uma mancha escura, com o formato exato de 3 dedos,
como se a pele tivesse sido queimada pela temperatura extrema. Doía de um jeito estranho, uma pontada que parecia vir de dentro do osso. O sargento Veloso, um veterano que já estava para se aposentar e conhecia cada palmo daquelas terras, passou por mim e parou, olhando fixamente para a mancha no meu braço. "Onde foi que você se meteu ontem à noite, Silva?" Ele perguntou com a voz baixa. Eu contei a história omitindo a parte do medo, focando só no fato de ter voltado para buscar a peça e ter encontrado aquele soldado sentado no cupinzeiro. Descrevi o uniforme limpo e principalmente aquele chapéu de copa alta que ele usava. Veloso tirou o boné, passou a mão na cabeça e soltou um suspiro longo. Ele me contou que, em 1969, exatamente 10 anos antes daquela nossa instrução, um instrutor muito rígido tinha morrido naquele mesmo ponto. Ele caiu de cima de um caminhão em movimento e bateu a cabeça justamente em cima daquele cupinzeiro. O uniforme que eu descrevi era o padrão usado na época dele, e aquele chapéu era o modelo que os instrutores de elite faziam questão de usar. Dizem que ele era obcecado com a manutenção do armamento e que nunca tinha deixado um aluno dele perder sequer um parafuso sem levar uma punição exemplar. Eu nunca mais voltei para aquela parte da mata, mas a marca no meu pulso nunca sumiu de vez. Hoje, anos depois de ter dado baixa, tem dia que a cicatriz resolve pulsar. Geralmente é quando o tempo esfria ou quando começa aquela chuva fina de madrugada. É como se o meu corpo ainda lembrasse do toque daquele homem, um aviso silencioso de que naquela noite eu tive uma chance que ele não costumava dar para ninguém. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. No exército a gente aprende muita coisa, mas tem uma que fica gravada na mente logo na primeira semana. Uma ordem não se discute, se cumpre. Você aprende isso antes de saber atirar direito, antes de entender o porquê de estar ali, antes de ter qualquer critério. A ordem é direta. Ela não pede a sua opinião e não se importa se você está exausto. Se você começa a duvidar, o sistema dá um jeito de quebrar esse hábito. Naquela época, eu era sargento. Não era um oficial de alto escalão, mas também não era um recruta. Já tinha anos de estrada, o suficiente para ter visto acidentes, abusos e erros humanos que foram esquecidos por conveniência. Mesmo assim, eu ainda acreditava que tudo tinha uma lógica interna, uma engrenagem maior que fazia as coisas terem sentido, mesmo que a gente não visse o desenho completo. Estávamos destacados em uma zona de serra, fazendo patrulhamento misto. Era um trabalho de presença e vigilância. Nada fora do comum. Eram dias repetidos, noites longas e caminhos que a gente sabia de cor. Naquela noite éramos 3 na viatura. Eu estava no comando responsável pela segurança da equipe. No volante estava o soldado Mendes, sujeito calado e bom motorista, e atrás ia o Antunes, o mais novo do grupo, que ainda ficava meio inquieto com o breu do mato. Estávamos rodando devagar, economizando o rádio e vigiando a estrada de terra. Para mim, era só mais um turno de 12 horas que terminaria com um café ruim no quartel e algumas horas de sono. A gente confiava no protocolo. A gente acreditava que se o rádio chamasse, era porque alguém, em algum lugar seguro, tinha decidido que aquilo era necessário. Foi essa confiança cega que quase nos custou tudo. O relógio marcava pouco mais de 2 horas da manhã quando o rádio chiou pela primeira vez, trazendo as coordenadas que nos tirariam do mapa. O rádio emitiu o primeiro estalo do botão de falar. Foi um som mecânico, o barulho do gatilho sendo acionado sem que ninguém falasse nada de imediato. Eu olhei para o painel de instrumentos. A luz indicadora do rádio piscou em vermelho. Alfa 3, aqui é a central. Prossigam para a coordenada 42/17. Eu peguei o mapa plastificado que ficava preso no console central. Procurei os números usando a lanterna de cabeça. Era um ponto fora do eixo principal da serra.
um ramal de terra que subia em direção a 3 morros baixos que a gente costumava evitar. Central, aqui é Alfa 3. Essa coordenada fica no ramal secundário. Confirma a entrada da unidade nesse setor? Positivo, Alfa 3. Avancem pelo ramal. Verificação de perímetro e retorno imediato. Ordem confirmada. Eu guardei o mapa e fiz um sinal com a mão para o Mendes, que apenas assentiu. Vira para a esquerda naquela placa de sinalização caída, Mendes. Vamos entrar no ramal. O Mendes não disse nada, só girou o volante com força. A viatura saiu do trecho mais firme da estrada e as rodas encontraram a terra fofa e solta. O veículo balançou para os lados conforme passávamos pelos buracos acumulados das chuvas passadas. Aquela estrada não recebia manutenção há anos. Sargento, o pessoal da vila diz que esse caminho não leva a lugar nenhum, comentou o Antunes, ajeitando o fuzil entre as pernas no banco de trás. A ordem não é chegar em lugar nenhum, Antunes. É bater a coordenada e voltar. Mantenha o olho na lateral da mata. O mato começou a ocupar as margens, batendo na lataria da viatura com chicotadas constantes. A estrada ia ficando estreita, forçando o Mendes a reduzir a marcha para a segunda. O velocímetro marcava 20 km por hora, mas pela dificuldade de tração parecia que estávamos parados no mesmo lugar. O rádio deu outro clique. Dessa vez o ruído durou mais tempo. Dava para ouvir o chiado da estática de fundo, mas ninguém falava. Eu apertei o botão para responder e tentar contato. Central, Alfa 3 na escuta. Alguma alteração na missão? Houve apenas silêncio. Apenas o ruído do motor e o barulho dos pneus esmagando os galhos secos no chão. Eu tentei de novo, mudando a frequência para o canal de reserva do batalhão. Central, aqui é Alfa 3. O sinal está oscilando. Repita a última instrução de patrulha. Nada. A luz verde do rádio continuava acesa, indicando que a portadora estava aberta em algum lugar, mas não vinha voz nenhuma. O Mendes parou o carro por um segundo, olhando para o rádio e depois para mim, buscando uma decisão. O sinal sumiu de vez, sargento. A gente continua ou faz o retorno? A ordem foi clara até agora. Verificação de perímetro. A gente vai avançar até o ponto marcado e, se o rádio não voltar até lá, a gente faz o retorno tático. Segue o jogo, Mendes. Ele engatou a marcha e a viatura voltou a avançar, penetrando mais fundo naquela área que os mapas oficiais pareciam ignorar de propósito. Avançamos por mais uns 20 minutos naquele ritmo lento. A vegetação agora não estava só nas beiradas. Os galhos mais altos se curvavam sobre a estrada, formando um túnel que bloqueava qualquer resquício da luz da lua. O farol da viatura parecia mais fraco, como se o escuro ali fosse mais fechado, sugando o brilho das lâmpadas. O rádio soltou aquele clique curto de novo, o som do botão do rádio sendo pressionado. Desta vez, o ruído se estendeu por 5 segundos antes de cortar, deixando um vácuo no canal. Sargento, tem algo errado com essa frequência, comentou o Mendes, sem tirar os olhos do que restava da trilha. Parece que tem alguém tentando modular, mas a voz não entra. Eu peguei o rádio e tentei o contato uma última vez. E central, aqui é Alfa 3. Confirme se o sinal está bom. Entendido? Não houve nem estática. Foi um silêncio de rádio morto no alto-falante, um tipo de mudez eletrônica que eu nunca tinha presenciado. Peguei o celular de serviço que eu carregava no bolso do colete. A tela indicava sem serviço em letras grandes. Era comum em área de serra, mas, pela nossa estimativa, já estávamos a uns 6 ou 7 quilômetros da estrada principal. Ali o sinal ainda costumava aparecer, mesmo que falhasse. Guardei o aparelho, não ia ser o celular que ia tirar a gente dali. O Mendes reduziu a velocidade, quase parando. O farol iluminou algo prateado à direita, fincado torto no barro. Era uma placa metálica retorcida, com as bordas amassadas. No centro, havia um símbolo estranho,
Um círculo cortado por 3 linhas verticais, pintado em um tom de vermelho desbotado, quase marrom. Não era um símbolo militar e muito menos de trânsito. Isso estava no mapa, sargento? Perguntou o Antunes, inquieto, no banco de trás. Não estava. Não para, Mendes. Continua avançando. Respondi com firmeza. Aquela placa não tinha marca de patrimônio nem identificação oficial. Parecia uma marcação de território clandestina ou de décadas atrás. O mato agora estava tão fechado que as folhas batiam no para-brisa com força, limpando a poeira do vidro em movimentos repetidos. O caminho estava se fechando de um jeito que não batia com o que a central tinha passado. O Antunes se mexeu e o barulho do nylon do uniforme dele roçando no banco pareceu alto demais. O rádio deu outro ruído breve, indicando que a portadora ainda estava ativa, esperando por algo. O silêncio que veio depois do último clique foi curto, mas pareceu uma eternidade. Então uma voz cortou a estática. Não era o operador da central de antes. Era uma voz grave, pausada, com um tom de autoridade que eu conhecia bem demais. Unidade Alfa 3. Aqui é o Major Valente. Mantenham o avanço pelo ramal secundário. Não parem para inspeção de sinalização. Repito, mantenham o deslocamento constante. Senti um puxão no estômago. O Mendes freou de uma vez, fazendo os pneus travarem no barro. O Antunes, atrás, soltou um palavrão baixo. Olhei para o rádio, depois para o Mendes. Ele estava pálido, com as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Sargento. Ele começou, a voz falhando. O Major Valente, não foi ele que morreu naquele exercício? Morreu. 5 anos atrás. No exercício com os blindados em Santa Maria. Completei, sentindo o suor escorrer pelo pescoço. A voz no rádio não era parecida. Era a voz dele. O mesmo jeito de pronunciar os R's, a mesma cadência militar seca. Peguei o comunicador de novo. Minha mão tremia de leve, algo que eu me amaldiçoei por permitir. Central, aqui é Alfa 3. Quem está na coordenação da rede agora? Repito, solicito identificação do oficial de área e código de autenticidade da missão. A resposta veio em segundos, mas não foi do Major. Foi a voz da operadora burocrática de antes. Alfa 3, aqui é a central. A missão de reconhecimento de perímetro está sob código de autenticação 094. As instruções procedem da coordenação de setor. Prossigam conforme as coordenadas enviadas. Entendido? Central. Quem deu a última ordem via rádio? Insisti, quase gritando. Quem falou agora há pouco? Houve uma pausa. Alfa 3. Não recebemos modulação de voz externa nos últimos 3 minutos, além da nossa conversa e das suas solicitações. Sua portadora está aberta, mas sem áudio externo vindo do setor. Prossigam com a missão. Eu desliguei o comunicador e encostei a cabeça no banco por um segundo. A tecnologia estava me dizendo uma coisa, mas meus ouvidos tinham registrado outra. O código de autenticidade, 094, era legítimo. A missão era real no sistema do exército, mas a voz que nos guiava pertencia a um homem que já tinha sido enterrado com honras militares. Sargento, a gente volta agora, disse o Antunes, a voz já beirando o pânico. Isso é algum trote, alguma interferência. Se a gente volta sem cumprir uma ordem com código de autenticação, a gente vai preso, Antunes. E se fosse trote, a central teria ouvido. O rádio deu sinal de novo. A voz do Major Valente voltou, ignorando a minha conversa com a central. Alfa 3. A hesitação é a mãe da derrota. Avancem. Agora. Era uma ordem direta. E no exército, uma ordem não se discute. Tira o pé do freio, Mendes. Ordenei, sentindo a gravidade daquela decisão como se fosse chumbo. Vamos terminar logo isso. O caminho começou a mudar de um jeito que não era brusco, mas gradual, como se a realidade estivesse se esticando. Eu olhava para o velocímetro da viatura
e o ponteiro marcava 20 km/h de forma constante, mas, quando eu olhava pela janela lateral, as árvores pareciam passar em câmera lenta. Era uma sensação física de resistência, como se estivéssemos tentando dirigir dentro de uma bacia de óleo. O motor roncava alto, forçado, mas o marcador de quilômetros não parecia registrar a distância de forma correta. Estávamos avançando, mas não chegávamos a lugar nenhum. "Sargento, olha ali na direita", apontou Mendes, diminuindo ainda mais a velocidade. Iluminei com a lanterna por cima do capô. Havia uma placa militar presa com arame farpado em um tronco de eucalipto seco. Era uma chapa de aço antiga, descascada, com uma tipografia que não se usava mais há décadas. Estava escrito: Área de Instrução Especial, Destacamento de Serra, 1974. Senti a garganta travar. Na papelada atual e no que eu conhecia de cor, não havia registro claro de nenhuma unidade naquela zona nos anos 70. Aquilo ali era um fantasma geográfico. O rádio passou a transmitir sozinho. Não houve o clique do PTT dessa vez. Ele simplesmente começou a emitir uma voz distorcida, mas perfeitamente compreensível. Não era mais só a voz do Major Valente. Agora parecia uma sobreposição de vozes, um coro monótono recitando trechos de manuais de campanha que eu só tinha visto em arquivos históricos durante o curso de formação de sargentos. Em caso de isolamento em zona de selva, a unidade deve manter a formação e ocupar o ponto de observação designado. A retirada sem ordem expressa do comando de setor equivale à deserção em tempo de conflito. "Que porra é essa, sargento?" O Antunes quase gritou no banco de trás. "Isso é manual de 1960. A gente nem usa mais esses termos." "Fica quieto, Antunes", eu disse, mas eu sentia as batidas do peito sacudindo o colete. "Mendes, mantenha a direção. Não desvia o olhar da estrada." A estrada de terra agora tinha mudado de cor. Antes era um barro escuro, úmido. Agora era uma terra branca, seca e batida, como se tivesse sido compactada por centenas de botas ao longo de muitos anos. O mato que antes batia no carro tinha sumido, dando lugar a uma clareira artificial que ia se abrindo conforme a gente avançava. As luzes do farol começaram a falhar, piscando em intervalos regulares. Eu percebi que não estávamos mais patrulhando a serra de 2025. Estávamos sendo puxados para dentro de um registro que o exército tentou apagar. O rádio soltou um último ruído antes de ficar mudo novamente. "Alfa 3, vocês estão atrasados para a rendição. Ocupem seus postos imediatamente." O Mendes olhou para mim. Ele não estava mais assustado. Ele estava em choque. O suor escorria pelo rosto dele, mas os olhos estavam fixos no nada. Ele simplesmente continuou dirigindo, como se a obediência tivesse se tornado a única coisa que o mantinha vivo. Eu deveria ter dado a ordem de dar meia volta ali mesmo, mas a curiosidade e o treinamento falaram mais alto. Foi ali que a gente errou de vez. Eu queria ver o que estava no fim daquela estrada. O caminho terminou de um jeito seco, como se alguém tivesse passado uma faca e cortado o resto do mundo fora. Na nossa frente, a estrada simplesmente sumia em um clarão imenso, uma clareira que não parecia natural. Eu fiz um sinal para o Mendes parar. Ele desligou o motor, e o silêncio que se instalou foi pior do que o barulho da estática. Não tinha som de bicho, não tinha vento, não tinha nada. Era como se estivéssemos dentro de uma caixa de vácuo. Na luz dos faróis, que ainda piscavam, vi o que pareciam ser restos de um acampamento. Mas não era nada atual. Eram tendas feitas de um tecido pesado e escuro, já apodrecidas pelo tempo, penduradas em armações de madeira enegrecida. No centro, um mastro de ferro estava caído, retorcido, com um trapo de bandeira que o tempo já tinha comido quase todo. "Meu sargento, a gente não vai descer, né?" A voz do Antunes saiu num sussurro, quase um choro. "É a coordenada, Antunes. A gente tem que revisar e confirmar se tem alguém vivo ou algum vestígio." Eu disse,
embora cada fibra do meu corpo estivesse gritando para eu engatar a ré e sumir dali. Eu abri a porta da viatura. O ar lá fora era espesso. Não era frio nem quente, era só difícil de respirar. Como se o oxigênio estivesse gasto. Peguei minha lanterna e iluminei o chão. O solo estava coberto por uma poeira branca e fina, mas o que me fez gelar os braços foram as marcas. Havia centenas de pegadas de botas militares. Eram marcas nítidas, como se tivessem sido feitas 10 segundos antes de chegarmos, mas por cima delas havia uma camada de poeira de anos. Caminhei alguns passos para longe da viatura. O Mendes e o Antunes desceram também, ficando encostados na lataria, com os fuzis em prontidão. Iluminei uma das tendas abertas. Lá dentro, vi beliches de lona rasgada e alguns pertences. Canecas de metal amassadas, fotos em preto e branco que já eram só manchas cinzas e um rádio de campanha enorme, daqueles que se carregava nas costas nos anos 60. De repente, o rádio do meu colete explodiu em um som de estática tão alto que eu quase o arranquei fora. Unidade Alfa 3, posição de sentido. A voz não era mais do Major Valente. Era uma voz múltipla, como se centenas de pessoas estivessem falando a mesma frase ao mesmo tempo, num uníssono perfeito e mecânico. Eu girei a lanterna para o fundo da clareira. No limite da luz, as sombras começaram a se mexer. No começo, achei que fosse o efeito da luz balançando, mas elas foram tomando forma. Eram figuras humanas. Eles usavam uniformes antigos, com capacetes de aço que brilhavam de um jeito opaco. Estavam parados em fila, em uma formação perfeita, com os braços colados ao corpo. Não tinham rostos definidos. Eram apenas silhuetas feitas de uma escuridão mais profunda que a da noite. Eles não se moviam. Estavam apenas esperando. O rádio deu um estalo de transmissão que pareceu um tiro no meu ouvido. Formação incompleta, disse a voz. Falta um. Eu olhei para o lado e vi que as sombras estavam contando. Uma delas, que parecia estar na frente como um comandante, levantou o braço e apontou diretamente para mim. Substituto identificado. Ocupar posto imediatamente. As figuras deram um passo à frente todas ao mesmo tempo. O som das botas batendo na terra seca foi o único barulho real que ouvi naquela noite, e ele ficou martelando na minha cabeça como um veredito. Eles não estavam ali para serem resgatados. Eles estavam ali esperando a rendição que nunca veio, e agora eles queriam que nós tomássemos o lugar deles naquela eternidade de poeira e ordens fantasmas. Recuar! Eu gritei, perdendo toda a compostura. Mendes, Antunes, para dentro do carro agora! O motor da viatura rugiu de um jeito que eu nunca tinha ouvido, como se o próprio metal estivesse em pânico. O Mendes engatou a ré com tanta força que o câmbio deu um tranco. Saímos dali cantando pneu na terra branca e o rádio não parava de gritar. Não era mais uma voz humana, era um som de interferência deformada, aguda, mas no meio daquela barulheira, a gente entendia a mensagem. Negativo. Retorno não autorizado. Ordem direta. Eu não respondi. Pela primeira vez na minha carreira, eu ignorei a doutrina e o regulamento. Peguei o comunicador e o joguei no chão do veículo, pisando em cima para não ter que ouvir mais nada. Só acelera, Mendes, não olha para trás. Gritei. Mas eu olhei pelo retrovisor lateral. Vi as dezenas de sombras começando a avançar para fora do limite do acampamento. Elas não corriam. Elas se moviam com a calma de quem sabe que o tempo é irrelevante e que a espera é a única coisa que lhes resta. Os galhos voltaram a chicotear a lataria com violência e, de repente, como se tivéssemos atravessado uma membrana invisível, o rádio ficou mudo. A volta não levou o mesmo tempo da ida e eu não saberia dizer se foram segundos ou minutos. O farol voltou a iluminar com força total, mostrando o asfalto da rodovia principal à frente. Paramos a viatura 10 quilômetros depois num acostamento iluminado. Ninguém falou nada por muito tempo. O Antunes tremia tanto que o fuzil batia no banco e o Mendes só olhava para as próprias mãos, fixo no volante.
Ao amanhecer, relatei o incidente formalmente. Expliquei as coordenadas, o ramal e o acampamento. A resposta do oficial de dia foi curta e seca. No sistema, aquela ordem simplesmente não existia. No registro de comunicações e no rastreamento, a Alfa 3 tinha ficado parada na estrada principal a noite toda. Para o exército, nós nunca entramos naquele ramal secundário. Pedi uma revisão de arquivos antigos por conta própria semanas depois. Descobri que, em 1974, uma unidade inteira de comunicações desapareceu em manobras exatamente naquelas coordenadas durante a ditadura. Nunca recuperaram os corpos, e o processo foi enterrado como erro de navegação. Naquela noite, entendi que nem todas as ordens vêm do alto comando. Algumas vêm do medo, e outras de coisas que acreditam que a obediência deve ser eterna mesmo após a morte. Quando alguém me diz que uma ordem não se questiona, eu penso naquele clarão e naquelas sombras em formação. Há ordens que não buscam o cumprimento de uma missão. Elas buscam apenas alguém para tomar o lugar de quem ficou para trás. E a única maneira de sobreviver, às vezes, é saber exatamente quando parar de avançar. Meu trabalho nunca foi o que chamam de glamuroso. Sou engenheiro civil, mas se você procurar meu nome em placas de prédios novos ou em condomínios de luxo, não vai achar nada. Eu trabalho com o que sobra. Projetos de adequação, laudos técnicos chatos e, principalmente, demolições controladas. É o tipo de função que exige que você assine um documento garantindo que uma estrutura não representa mais risco, mesmo quando, no fundo, a gente sabe que o risco nunca some de verdade. Ele só muda de lugar, fica escondido sob o entulho. Esse serviço específico no quartel chegou para mim como muitos outros, por recomendação de gente que não queria se envolver. Era um quartel antigo, desativado há mais de 15 anos. O plano era apagar o lugar do mapa administrativo, vender o terreno para a iniciativa privada e deixar que alguma construtora fizesse algo mais rentável ali. Cabia a mim fazer a vistoria estrutural inicial e decidir o que ia abaixo e o que poderia ser reaproveitado nos novos galpões. Eu nunca fui militar. Nunca tive essa ligação com farda, marcha ou disciplina rígida, e talvez por isso tenham me escolhido. Eu olharia para as paredes e veria apenas concreto e ferragem cansada, sem o peso emocional de quem já bateu continência naquele pátio de formatura. Pelo menos era o que eu acreditava naquela manhã. Quando cheguei no portão principal, a primeira coisa que notei foi que ele estava apenas encostado. Não tinha sinal de corrente cortada, pichação ou invasão de gente de fora. Parecia que o encerramento das atividades tinha ficado pendente, como se o último a sair tivesse simplesmente esquecido de passar a tranca. Entrei sozinho com meu capacete branco e minha pasta debaixo do braço, pronto para o meu arroz com feijão de sempre. Caminhei em direção ao bloco principal, um edifício de 2 andares com a pintura descascada que parecia observar o pátio de formatura com certa indiferença. O sol de 10 horas da manhã estava forte, mas o lugar passava uma sensação de isolamento que o calor não conseguia dissipar. Foi quando notei que não se ouvia nem passarinho. Qualquer pessoa que já entrou em um galpão vazio ou em uma obra sabe que o som gosta de viajar. Você dá um passo e o som bate nas paredes e volta. Mas ali, naquele quartel, meu pé batia no chão e o barulho morria ali mesmo, abafado, curto, sem nenhum eco. Eu olhava para as minhas botas de segurança batendo no concreto e era como se o lugar engolisse o ruído antes de deixar ele se espalhar. Era como se o ar estivesse mais pesado do que o normal, tipo quando vai chover, ou como se o ambiente estivesse fazendo um esforço consciente para não devolver barulho nenhum. Pareceu bobagem no começo, coisa de quem passou tempo demais em escritório, mas o desconforto começou a se transformar em uma pressão física nos ouvidos. Decidi fazer um teste prático para documentar a situação. Peguei o meu celular e abri o aplicativo de gravador de voz.
Eu costumo ditar os estragos e defeitos que encontro para não precisar ficar parando para escrever tudo na prancheta o tempo todo. Pilar 17, face norte, apresenta fissura vertical de aproximadamente 30 centímetros. Eu disse em voz alta, tentando manter o tom profissional. Minha própria voz soou estranha para mim. Parecia que eu estava falando com a cabeça dentro de um balde cheio de areia. Quando dei o play para ouvir o que tinha acabado de gravar, o resultado foi ainda pior. O áudio estava abafado, quase imperceptível, como se o microfone estivesse coberto por uma camada grossa de feltro. Tentei limpar a entrada do aparelho, soprei, testei de novo e nada mudou. Não era defeito do celular, era o lugar que não deixava o som se espalhar. Aquela sensação nos ouvidos, como quando a gente desce a serra rápido demais e a audição fica entupida, começou a me incomodar de verdade. Minha garganta travou várias vezes tentando equilibrar a pressão, mas o zumbido baixo continuava lá. Comecei a caminhar mais rápido para sair daquela área aberta e entrar logo nos prédios. O pátio de formatura, onde centenas de homens deveriam ter marchado e gritado por décadas, agora parecia um buraco de silêncio. Se alguém gritasse por socorro ali no meio, eu tive a nítida impressão de que o som não ia longe. Subi para o segundo andar, onde ficavam os dormitórios dos soldados. Eu já fiz vistorias em fábricas abandonadas, escolas desativadas e até em hospitais que estavam fechados há décadas. O padrão é sempre o mesmo, caos. Você encontra fiação arrancada por causa do cobre, vidros estilhaçados, paredes pichadas e aquele acúmulo de lixo que parece brotar do chão. Mas quando empurrei a porta dupla da ala residencial, o que eu vi me fez parar no lugar. Não tinha nada fora de ordem. Eram duas fileiras longas de beliches de ferro, todas pintadas de um verde-oliva fosco e descascado pelo tempo. Mas elas estavam ali, alinhadas milimetricamente, formando um corredor central perfeitamente reto que devia ter uns 30 metros de extensão. Algumas camas ainda tinham colchões finos, enrolados com uma precisão que eu só vi em filme de guerra. Outras estavam nuas, mas a estrutura metálica brilhava sob a luz que entrava pelas janelas altas. O mais estranho não era a conservação, mas a falta de intervenção humana. Não tinha um único grafite nas paredes, nem uma ofensa riscada com canivete, nem as iniciais de algum recruta apaixonado. Era como se o tempo tivesse parado para as coisas, mas não para o desgaste natural. O pó estava lá, uma camada fina e cinzenta sobre tudo, mas era o único sinal de que os anos tinham passado. Caminhei pelo corredor central e a sensação de que eu estava sendo invasivo ficou forte. Eu não sou um cara místico, mas quem trabalha com engenharia entende de estrutura e de intenção. Aquele lugar tinha a intenção de continuar sendo um quartel. A geometria das camas impunha uma autoridade que me fazia querer andar na pontinha dos pés. Tirei o celular para fotografar a disposição do ambiente. Eu precisava registrar aquilo para o laudo, porque ninguém acreditaria que um lugar desprotegido em plena área urbana não tivesse sido saqueado por moradores de rua ou vândalos. Acendi a lanterna do celular para enxergar melhor e tirei as fotos. Quando o flash disparou, pela primeira vez eu senti que a luz não estava iluminando o que devia. Ela batia nas armações de ferro e parecia morrer ali, deixando sombras densas que pareciam ficar no lugar mesmo quando eu mudava de posição. "Tem alguém aí?" Minha voz foi abafada de novo, como se as paredes de concreto estivessem acolchoadas. Não houve resposta, claro. Mas enquanto eu olhava para a tela do celular conferindo a foto, tive a impressão de que a fileira de camas do fundo estava um pouquinho mais próxima do que quando eu entrei. Balancei a cabeça, culpei a falta de um café decente e continuei andando para a ala administrativa. Eu só queria terminar as medições e ir embora dali o quanto antes. Cheguei na área administrativa, o coração burocrático do quartel. Ali, a calmaria estranha que eu tinha sentido no pátio parecia ainda mais densa, quase sólida. Os escritórios estavam desertos, com gavetas abertas e pastas espalhadas pelo chão, nada que fugisse do que se espera de um lugar desativado às pressas. Foi quando cheguei no final do corredor principal e vi a porta.
Ela não tinha placa, nem número, nem qualquer indicação de função. Era apenas uma porta de madeira pesada, com a tinta cinza descascando em tiras longas que lembravam pele morta. O que me travou foi a chave. Ela estava lá, inserida na fechadura pelo lado de fora. Eu fiquei parado por alguns segundos, com a mão suspensa no ar, sem decidir se girava ou se passava batido. Na engenharia, a gente aprende que portas trancadas servem para proteger o que está dentro, mas uma chave deixada no lugar é um convite ou um aviso de que alguém desistiu de completar o serviço. Girei a chave. Ela rodou sem nenhum rangido, como se o mecanismo tivesse sido lubrificado naquela mesma manhã. Quando empurrei a porta, o ar que saiu de lá de dentro não era viciado, era frio. Um frio de geladeira, desses que fazem os pelos do braço subirem na hora, sem que haja uma corrente de ar soprando. A sala estava completamente desocupada. Não tinha mesa, cadeira ou qualquer móvel de escritório. O que tinha era o chão. Alguém tinha desenhado círculos de umidade e linhas retas usando o que parecia ser carvão ou cinza. Não eram desenhos bonitos ou rituais de filme. Pareciam diagramas técnicos, instruções de fluxo ou marcações de posicionamento que um mestre de obras deixaria para sua equipe no início de uma fundação. Mas as linhas não faziam sentido estrutural. Elas convergiam para o centro da sala e subiam pela parede oposta, onde alguém tinha escrito à mão com letras grandes e irregulares: "Não interditar". Aquilo me deu uma pontada na barriga. Na minha profissão, interditar é a palavra de ordem. Se o concreto está podre, a gente interdita. Se há risco de desabamento, a gente interdita. Ler um "não interditar" em uma sala que claramente não deveria estar aberta era um curto-circuito na minha lógica. Foi nesse momento que eu ouvi. Lá embaixo, ou talvez no prédio ao lado, era difícil dizer por causa daquela acústica que engolia o som, ouvi passos. Não eram rápidos, nem pareciam de alguém que estava tentando se esconder. Eram passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse puxando uma bota pesada pelo concreto bruto. O som vinha de algum ponto do edifício residencial. "Tem alguém aí?" Perguntei, forçando a voz para parecer autoritário. Minha pergunta foi abafada de novo pelo ambiente. Os passos pararam no mesmo instante. Esperei por quase 1 minuto com o peito latejando, mas o som não voltou. Tentei me convencer de que era algum vigilante da empresa de segurança ou um invasor, embora o portão estivesse exatamente como eu o deixei. Peguei o celular para registrar a sala. O flash disparou 3 vezes. Quando olhei as fotos na galeria para conferir a iluminação, o desconforto virou um medo real. Em todas elas, exatamente no mesmo canto do enquadramento, havia uma mancha escura. Não era um borrão de movimento nem sujeira na lente, porque eu tinha acabado de limpar o aparelho. Era um borrão escuro que não saía do lugar que o flash não conseguia penetrar. Era como se algo estivesse parado ali bloqueando a luz, mas meus olhos não conseguiam enxergar nada além do nada. Saí da sala e tranquei a porta de novo. Guardei a chave no bolso. Eu precisava descer, pegar minhas coisas e decidir se voltaria ali no dia seguinte com reforço. No dia seguinte, voltei com 2 rapazes que já tinham trabalhado comigo em outras vistorias, o Cícero e o Tião. Eram sujeitos práticos, acostumados com obra pesada e sem muita imaginação. Eu precisava de ajuda para medir as vigas do bloco residencial e, sinceramente, não queria estar sozinho naquele prédio de novo depois do que vi nas fotos. Encontrei os 2 no portão às 8 horas da manhã. O céu estava nublado, com aquela luz cinzenta que deixa tudo com uma cara de cansaço. O Cícero estranhou o fato de o portão continuar apenas encostado, mas não comentou nada. Entramos e começamos a descarregar as ferramentas básicas no pátio de formatura. "Lugar esquisito, né, doutor?" comentou o Tião, olhando para as janelas quebradas do pavilhão. "É só um quartel velho, Tião. Vamos focar no bloco residencial hoje, o que aparece como bloco A nas plantas." Respondi, tentando passar uma confiança que eu mesmo não sentia. Assim que subimos para o 2º andar e cruzamos a porta do dormitório, a atmosfera mudou. Não foi um vulto ou um sinal visual.
Foi uma pressão física, um peso que parecia vir de dentro para fora. O Cícero parou no meio do corredor, bem antes de chegarmos àquela fileira de camas perfeitamente alinhadas. Ele levou a mão à cabeça e fechou os olhos com força. "O que foi, homem?" perguntei, chegando perto. "Uma pontada, doutor. Parece que enfiaram um prego na minha têmpora. Minha vista até embaçou por um segundo." Olhei para o Tião e ele estava pálido. Ele não disse nada, mas se encostou na parede com as mãos nos joelhos, respirando fundo. A testa dele ficou ensopada em questão de segundos, apesar da manhã estar fresca. "É a pressão, deve ser o ar viciado aqui dentro", eu disse, tentando ajudar o Tião a se manter de pé. "Não é pressão não, doutor", o Tião disse com a voz fraca. "Eu não fico aqui dentro nem mais um minuto. Tem alguma coisa errada com esse lugar." Meu estômago virou do avesso. Tentei argumentar, falei do cronograma e que o laudo dependia daquelas medidas. Mas não teve jeito. O Cícero, que era um cara bruto e que nunca reclamava de serviço, simplesmente pegou a maleta dele e deu meia volta sem pedir licença. "Pode descontar o dia, mas eu não entro aí de novo. Meu corpo está pedindo para sair e eu aprendi a escutar o que o corpo diz", ele disse, já caminhando para o pátio com passos largos. O Tião foi logo atrás, quase tropeçando nos próprios pés. Eles não correram nem gritaram. Foi uma rejeição instintiva, como se o organismo deles tivesse identificado um veneno invisível no ar. Fiquei parado na entrada do corredor, vendo os dois atravessarem o pátio e saírem pelo portão sem olhar para trás. Agora era só eu, o meu capacete e aquela ordem silenciosa que parecia emanar de cada tijolo daquele lugar. Fiquei parado no pátio por alguns minutos, observando o portão por onde o Cícero e o Tião tinham acabado de sumir. A mudez do quartel parecia ter ficado ainda mais opressora, como se a saída deles tivesse retirado o último resquício de normalidade que ainda restava ali. Eu tinha um cronograma para cumprir e uma empresa que esperava meu laudo técnico até o final da semana. Respirei fundo, ajeitei o capacete e decidi que terminaria pelo menos o levantamento fotográfico do andar superior do bloco residencial. Entrei novamente no prédio. A sensação de pressão nos ouvidos voltou na mesma hora, mas eu ignorei. Subi as escadas de concreto, sentindo o peso de cada passo meu ser absorvido pelo chão. Quando cheguei na entrada do dormitório, parei. 24 horas antes, aquelas camas estavam alinhadas, sim, mas estavam desocupadas. Algumas tinham colchões enrolados, outras estavam apenas na ferragem, cobertas por uma camada uniforme de poeira de anos. Agora a cena era outra. As camas não estavam desordenadas, pelo contrário, elas pareciam ter sido preparadas para uma inspeção. Vários daqueles beliches agora tinham lençóis esticados, lençóis acinzentados, puídos, mas presos nas bordas com uma precisão geométrica. Não havia ninguém ali, mas a poeira no chão tinha marcas. Não eram pegadas nítidas de sapatos, eram sulcos leves, como se algo tivesse sido arrastado ou como se o próprio ar tivesse se movido rente ao piso. Caminhei 2 metros para dentro do salão e o ar era estéril, limpo demais para um prédio abandonado. Foi quando eu ouvi. Desta vez não foi um ruído vago ou um ruído de prédio velho. Foram passos. Passos de botas pesadas batendo contra o concreto bruto, vindo exatamente do fundo do corredor de beliches. As batidas eram cadenciadas, lentas, carregadas de uma autoridade que eu não conseguia explicar. O som não tinha eco. Ele morria assim que a bota tocava o chão, o que tornava tudo ainda mais assustador, porque eu sabia que a fonte do ruído estava a poucos metros de mim. Peguei o celular com a mão que não parava de balançar. Tentei filmar, mas a tela do aparelho começou a chuviscar, cheia de linhas horizontais que impediam qualquer imagem clara. Desisti do vídeo e bati uma foto com flash apontando para o fundo do corredor escuro. No clarão instantâneo da luz, eu vi a sombra de novo. Só que agora ela não estava no canto do enquadramento. Ela estava no meio do corredor. Uma silhueta alta, sem rosto, sem detalhes. Apenas uma ausência de luz que parecia estar parada, em posição de sentido.
Os passos pararam. A ausência total de ruído tomou conta do dormitório. Eu sentia meu coração batendo tão forte que chegava a doer, mas o ambiente não devolvia som nenhum. Foi nesse momento que percebi que as camas não estavam apenas arrumadas, elas estavam ocupadas. Não por corpos físicos, mas por uma presença que preenchia o espaço entre os beliches. Tive a nítida impressão de que se eu desse mais um passo à frente, estaria interrompendo uma chamada que nunca terminou. Não houve grito, não houve manifestação violenta. O que senti foi uma ordem, uma exigência silenciosa de obediência que emanava de cada estrutura de ferro e de cada centímetro de concreto. Eu era um intruso em um sistema que ainda estava em operação, mesmo que o mundo lá fora o tivesse esquecido. Eu já estou saindo, murmurei, e minha voz mal saiu da garganta. Recuei devagar, sem dar as costas para o corredor. Os passos recomeçaram, mas agora eles pareciam estar me acompanhando, mantendo sempre a mesma distância de 5 metros. Saí do dormitório, desci as escadas quase sem sentir meus pés tocarem os degraus e só parei quando senti o sol batendo no meu rosto novamente no pátio de formatura. Não olhei para trás. Peguei minha pasta e minha trena e deixei para trás as ferramentas que a gente tinha descarregado no pátio. Caminhei até o portão, puxei a folha de ferro e desta vez fiz questão de encostar o portão com força até ele bater no batente. O barulho de metal batendo foi o único som que o quartel permitiu que eu ouvisse com clareza antes de eu ir embora. Entreguei um laudo técnico preliminar 3 dias depois, com base no que eu tinha conseguido levantar. Fui seco, profissional, o tipo de texto que um burocrata lê sem sentir nada. Falei de rachaduras pelo calor, infiltrações e fadiga de material. Mas lá no final, inseri uma observação que não constava no escopo. Recomendei não mexer no bloco A sem estudar melhor o terreno. O diretor da empresa me ligou na mesma tarde, querendo saber que história era aquela. Eu não expliquei. Disse apenas que era uma precaução técnica e que não assinaria nada que envolvesse máquinas pesadas naquela zona específica. O projeto acabou parando. Não por minha causa, mas por aquela inércia administrativa que às vezes salva a gente sem querer. Faltou interesse, sobrou burocracia e o quartel continuou lá, apenas encostado. Uma semana depois eu estava em um bar de esquina, desses que ainda tem balcão de madeira e cheiro de café velho. Vi um senhor sentado no canto com um boné desbotado de uma brigada de infantaria e uma postura que a idade não conseguiu curvar. Puxei conversa, mencionei o quartel da Zona Norte como quem não quer nada. O homem me ouviu em silêncio, os olhos fixos no copo de cachaça. Eu estive lá semana passada, comentei. O lugar parece que parou no tempo. O velho me olhou por cima dos óculos. Lá eles não deram baixa direito. Ele disse com a voz rouca. Como assim? Perguntei. Uma tropa só para de servir quando recebe a ordem. Se o comando sai e esquece de fechar a chamada, o que sobra continua em forma. É a estrutura, entende? A hierarquia não precisa de gente viva para funcionar. Ela só precisa de obediência. Ele não disse mais nada. Pagou a conta e saiu caminhando com passos ritmados lentos, exatamente como os que eu ouvi no corredor. Saí de lá entendendo algo que não está nos manuais de engenharia. Existem prédios que não são interditados por causa de vigas podres ou concreto estourado. Eles são deixados de lado porque cumprem uma função que a gente finge que não existe. Não guardam armas, nem arquivos, nem soldados. Guardam a memória de uma estrutura que se recusa a morrer e que, na calma daquele lugar mudo, ainda espera o comando final para finalmente descansar. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.